ao programa Conhecendo o Seu Direito. Como eu sempre digo, é o momento preferido do meu dia, que eu estou aqui para falar com você sobre os seus direitos, deixar você muito mais informado para ninguém enganar você, te passar para trás e assim você conhecer todos os seus direitos, saber como resolver os seus problemas jurídicos. Tudo isso aqui no nosso programa Conhecendo o Seu Direito. E o programa de hoje está maravilhoso, muitos assuntos importantes para você. Você não pode perder, você que nos assiste pelo Facebook, pelo YouTube também. Você pode estar compartilhando, curtindo, deixando seu comentário, porque o nosso assunto de hoje está fantástico. Temos muitas novidades para você e para isso tem que ficar ligadinho no nosso programa. Hoje nós vamos conversar com o tabelião do segundo ofício, Dr. Daniel Aquino. Vamos falar sobre serviços extrajudiciais no cartório. Inventário no cartório, divórcio no cartório, o que pode ser feito hoje no cartório sem necessidade de entrar na justiça, tendo o mesmo efeito. Sabia que é possível? Precisa de advogado? Não precisa? É caro? Como faz? Quais os procedimentos? Tudo isso hoje você vai saber no nosso programa, mas não é só isso. No programa de hoje vamos também falar sobre algo que é muito importante, que é exercício físico. Nosso momento de saúde de hoje vai ser com a Adriele, lá do Cross Experience. Vai falar sobre a importância do exercício físico e com relação a isso tem um recadinho para você. Nós queremos dizer que é muito importante esse momento saúde que nós temos no nosso quadro, principalmente quando nós falamos sobre questões relacionadas à nossa saúde e práticas de qualidade de vida que vão ajudar no combate ao coronavírus. Por quê? Porque, na verdade, após a vacina, ele não vai embora. Nós temos que aprender a lidar com ele. A melhor forma de fazer isso, de enfrentar, além da máscara, além do álcool em gel, nós iremos também lembrar que é importante ter imunidade. Imunidade fazendo exercício físico, se alimentando melhor. E vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, aqui no nosso programa com a Adriele do Cross Experience. E nós vamos falar um pouquinho nesse bloco ainda sobre essa diferença do serviço judicial e extrajudicial na conquista dos seus direitos. Mas antes, eu preciso dizer que o programa Conhecendo o Seu Direito é um oferecimento da Azatu Turismo. A Azatur valoriza o seu tempo e traz os mais modernos ônibus total leito. Bem-vindos ao Midnight. Mais conforto, são poltronas leito e leito-cama. Mais tecnologia, tem o sistema Azaflix. Mais cuidado, aqui a renovação diária é constante. Mais segurança, tem sistema anti-tombamento. Aproveite sua viagem e relaxe. A massagem é por conta da Azatur. Novos ônibus VIP Midnight Azatur, porque seu tempo é precioso. E o nosso programa Conhecendo o Seu Direito, ele tem muitas variedades, agora que ele tem 1 hora de duração e ele vai às quartas-feiras, às 10h15, quinta-feira, 10h15, excepcionalmente em fevereiro, sexta-feira também, às 10h15, sábado às 20 horas, domingo às 17 horas, estamos aqui para falar sobre direito, falar sobre saúde também. E nós queremos dizer que, além disso, temos um quadro semanal com a Hanna Isabelle, que é o quadro Se Divertindo com a Hanna, que vai ficar independente, vai ficar meia hora. A partir da semana que vem, esse é o programa Hanna Isabelle, Se Divertindo com a Hanna. E essa novidade e esses ensinamentos que a Hanna vai ensinar receitas para você no próximo programa. E é um oferecimento da loja Baby Kit. A loja Baby Kit está com roupas lindas para você. Isso porque a loja veste toda a família. E não é só isso. Na loja Baby Kit tem brinquedos como quebra-cabeça, jogo da memória e muito mais. Lindo modelo de bota aqui tem.
bebê, cadeirinhas bebê conforto, espaço para o seu filho se divertir enquanto você faz as compras, aqui tem. Baby Kit, a loja que veste toda a família. E nós também queremos deixar para você o nosso agradecimento por estar acompanhando o nosso programa. Aqui você conhece os seus direitos e também na minha página do YouTube, canal do Lani Patrícia RR. Vai lá, curta, se inscreva no meu canal e aperte o sininho para receber notificação de novos vídeos. E antes de falarmos do nosso assunto de hoje, quero dar só um recadinho da Escola Adventista de Boa Vista. E a Escola Adventista de Boa Vista, ela está com matrículas abertas e está com aula remota, aula presencial, aula online. Tem um investimento maravilhoso para isso. A Escola Adventista fez todo um trabalho para evitar o contágio, para que as crianças pudessem ter aulas presenciais com total segurança. Um investimento altíssimo para isso. Eu fui lá pessoalmente verificar, para ver se realmente não era tudo aquilo, né, que eu havia conhecido, e realmente é. A Escola Adventista de parabéns. E você, quando fizer a sua matrícula, pode estar indo lá, estourando o balão, e você vai ter direito a um brinde especial. Então corre que as vagas são limitadas. E agora sim, vamos falar sobre os seus direitos. Daqui a pouquinho tem mais recadinho, agradecimento dos nossos parceiros. Mas agora eu quero falar sobre os seus direitos. Nós vamos introduzir o assunto que será conversado com o tabelião do segundo ofício, Daniel Aquino. Ele que vai falar sobre procedimentos que podem ser realizados no cartório, sem a necessidade de interpor uma ação judicial. Com relação a isso, é importante dizer para você o seguinte: existem pessoas que gostariam muito de resolver os seus problemas de forma que não precisasse acionar a justiça. Existem pessoas que tremem só de saber que tem que ir para uma audiência. Tem como resolver isso? Tem como resolver a questão de um divórcio, de um inventário ou outras questões sem ter que ir lá na justiça? É possível? Sim, isso já é possível. Então, para isso, eu queria explicar para você que existe essa diferença da questão judicial e extrajudicial. Primeiramente, é importante que você saiba que quando você faz um divórcio no cartório ou quando você faz um inventário no cartório, ele tem o mesmo valor jurídico, tem a mesma validade da questão judicial. Por quê? Porque existe uma lei que autoriza hoje o cartório a realizar esse procedimento e ele está totalmente dentro da legalidade, sem nenhum tipo de risco. Então você não precisa ficar com medo, nossa, eu vou fazer no cartório, mas aí depois pode reverter, melhor ir para a justiça. Isso não é um problema. Isso não vai acontecer. Você pode ficar tranquilo que quando você faz um divórcio no cartório, quando você faz um inventário ou quando você faz qualquer procedimento que poderia ser feito também na justiça, tem toda a segurança jurídica também. Só que você não vai precisar fazer audiência, aquele confronto com o juiz, ser ouvido. Mas só pode acontecer isso no cartório se acontecer uma coisa que eu sempre falo aqui no nosso programa. Qual é? O acordo. É importante que as duas partes queiram a mesma coisa. Então, quando a gente fala assim, tem um divórcio, tem um inventário, tem algo para resolver no cartório e tem o mesmo valor jurídico que o judicial, isso acontece se as partes estiverem de acordo. Os dois querem se divorciar, os dois são maiores, não tem criança envolvida. Então, nesse caso, o doutor Daniel Aquino vai dar todos os detalhes daqui a pouquinho para você. Mas é importante que você saiba essa questão geral agora nesse primeiro bloco, porque existem essas questões que são realizadas no cartório, tanto no primeiro ofício quanto no segundo ofício aqui em Roraima, e em qualquer cartório do Brasil, interior do estado. Você que está no interior, está nos assistindo, você pode resolver algumas questões no cartório sem precisar acionar a justiça, se for com relação a um consenso, se for um acordo. E com relação a isso, eu queria chamar a atenção para algo muito importante. Existem situações judiciais ou não, relacionadas ao cartório também, que as partes às vezes relutam para não fazer um acordo, para não fazer uma conciliação. Mas na verdade, tem o mesmo resultado depois, ou pior, porque quando o juiz dá uma sentença, ele não vai olhar um lado e vai olhar um outro lado. Ele vai olhar o que a lei diz, as provas que existem ali, sem saber quem é o autor, sem saber quem é o réu, vai ser imparcial e aplicar ali o seu entendimento, aplicar ali a lei ao caso concreto. Quando você faz um acordo, isso não acontece. Você pode colocar os termos que você quiser,
tanto você quanto a outra parte envolvida no negócio. Porque você pode, por exemplo, o divórcio, por exemplo, o inventário. Todo mundo quer a mesma coisa, é um consenso. Pode, com o auxílio de um advogado, estar realizando isso no cartório. E aí você vai para a justiça resolver isso. É muito mais demorado, mais desgastante. Às vezes as pessoas saem sem se falar de uma audiência. E tudo isso pode ser evitado se um litígio, se um problema judicial, principalmente familiar, for resolvido com acordo. E eu quero finalizar esse bloco falando da importância da conciliação. Mas a conciliação não só no cartório é importante, na justiça, em qualquer fase do processo, é possível fazer acordo. Mesmo se já tiver uma decisão judicial, é possível fazer acordo. Então isso é muito importante, porque as partes que estão brigando, que nós chamamos de litígio, né? Estão fazendo litígio na justiça, elas vão sair dali, cada um colocando o seu ponto e, digamos assim, costurando o acordo, de forma que cada um coloque pontos. E o juiz vai respeitar isso, vai homologar o acordo, se estiver de acordo com a lei, e vai ser muito menos desgastante e muito mais rápido. Próximo bloco, nós vamos estar com o Daniel Aquino falando sobre isso nos mínimos detalhes. Agradecendo aqui a Clínica Derma Roraima, vamos chamar o QR Code no próximo bloco. Agradecendo também a Voade, agradecer ao Salão Luzes Red dos nossos cabelos, a Loja Menina Mulher que nos veste a cada programa, o Thaís Cavalcante. Sempre o nosso abraço, bom gosto de sempre os nossos agradecimentos. E nós vamos para um próximo bloco no decorrer do programa. Vamos dar recadinho também da Copnet. Daqui a pouquinho estaremos de volta, não saia daí. Olá, estamos de volta para falar sobre os seus direitos e hoje nós temos um convidado muito especial. Vamos conversar com o Dr. Daniel Aquino, tabelião do segundo ofício aqui de Boa Vista, do cartório, que tem informações, além de importantes, atuais para você, sobre inovações no processo de inventário dentro do cartório. Você não pode perder. Mas antes, eu queria dizer que o nosso programa também é um oferecimento da Clínica Derma Roraima. E a Clínica Derma Roraima que tem serviços maravilhosos e tem um que eu quero destacar para você. Sabe lipoescultura, que as pessoas às vezes têm que passar por um procedimento super evasivo para fazer? Então, a Clínica Derma Roraima consegue fazer isso com aparelhos e cremes especiais com o mesmo efeito de uma lipoescultura, de lipoaspiração. Conheça a Clínica Derma Roraima. Não só isso, tratamento de flacidez, estria, celulite, tudo para o seu rosto, de rejuvenescimento, tudo você vê na Clínica Derma Roraima. Vamos chamar o QR Code. Então, nós queremos também dizer para você que está precisando fazer aquelas cópias de apostilas e também de material de impressão, seja colorido, preto e branco. Você consegue fazer isso com um excelente preço, uma ótima qualidade na Copnet. Melhor preço da cidade, melhor qualidade, não é só impressão. Eles fazem também impressão na camisa, não só no papel. E também backdrop, que você faz aquelas fotos, coloca atrás com o nome da sua empresa. Eles fazem com preço espetacular, o tamanho que você quiser. Papel timbrado, cartões de visita, tudo isso na Copnet. O telefone aparece na sua telinha. Hoje é o que existe de melhor em opção para suas cópias. E agora sim, vamos conversar com o Daniel Aquino sobre o assunto que eu falei no primeiro bloco. E você que não assistiu o primeiro bloco, é só ir lá no YouTube, na página do Dolane Patrícia RR, ou no meu Instagram, o Dolane_Patrícia. Tem o QR Code, é só colocar a câmera do seu celular, vai passar o QR Code. Você pode estar entrando diretamente no meu Instagram e assistir os programas, e também pelo YouTube, na página Dolane Patrícia RR. Vai lá e se inscreva no meu canal. Daniel, tudo bem? Tudo bem. Prazer
Muito prazer, uma honra sempre ser recebido no seu programa. Eu sempre fico muito feliz quando você vem, porque eu sei que tem informação importante, sei que tem informação atual. E muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Eu que agradeço, a honra é minha. Nós iremos dar um passo a passo sobre os seus direitos. Vamos estar aqui olhando nos seus olhos e falando para você tudo o que você precisa saber sobre os seus direitos. Então fique ligado, e você que nos acompanha pelo Facebook também, compartilhe bastante, curta esse seu comentário. Vamos falar um pouquinho sobre os serviços que acontecem no cartório. Começando do inventário, fala pra gente um pouquinho sobre esse procedimento de realização de inventário no cartório sem a necessidade de interpor uma ação judicial. Pois não, desde 2007 que uma alteração na legislação permitiu que o inventário pudesse ser feito em cartório, desde que presentes 3 requisitos. O primeiro deles é que todos estivessem de acordo. Inclusive o ponto que você enfatizou muitíssimo bem, a necessidade de acordo das pessoas chegarem a um consenso para resolver seus problemas, seja no âmbito judicial ou extrajudicial. O segundo critério é que não haja herdeiros incapazes. Portanto, caso no inventário o falecido tenha deixado filhos menores de idade, aí será necessário para a justiça. E o terceiro requisito, que é um requisito que o Judiciário de Roraima começou já a flexibilizar, é a da ausência de testamento. Ou seja, dentro de uma interpretação mais rígida, o testamento ele seria um impeditivo para se fazer o inventário em cartório. Mas o Poder Judiciário roraimense já começou a flexibilizar isso numa decisão, inclusive que eu posso citar como um paradigma, do Dr. Paulo César, uma decisão muitíssimo bem fundamentada, referente a um caso em que a falecida deixou testamento, o testamento inclusive foi feito no nosso cartório, e após ela falecer, a família veio dar entrada no inventário do nosso cartório. E aí, o Dr. Paulo César deu uma decisão em que ele homologa a validade do testamento e autoriza a abertura do inventário, mesmo com o testamento. Isso foi um avanço excelente. Com certeza. E essa questão de fazer o inventário no cartório é importante porque com essa questão do Covid, as pessoas muito rapidamente precisam se adaptar a um falecimento inesperado muitas vezes e questões que precisam ser resolvidas judicialmente que eles não querem porque já estão psicologicamente abalados demais para ainda mexer com justiça, com audiência, com conflito de herdeiros. Então, no cartório, torna mais simples e menos doloroso, e por isso que é importante a questão do acordo. Mas é importante destacar também que isso do advogado, não é isso, doutor Daniel? Exatamente. A presença do advogado ela é necessária, seja na justiça, seja no cartório, para se fazer o inventário. E o ponto que você colocou da pandemia foi muito importante, Sim. porque, infelizmente, estamos vivendo tempos bastante difíceis. E, usando aqui um termo que pode parecer um pouco pesado, mas costuma-se dizer que no Brasil nós não temos a cultura de nos prepararmos para a morte. Sim. O que significa isso em essência? Nós vamos morrer, muito bem, mas há uma série de coisas que vão ter que ser resolvidas depois de nossa morte. Sim. Nossos filhos, esposas, maridos que ficarão cuidando disso. E quando nós deixamos as nossas coisas mais organizadas, isso permite que essas pessoas que estarão depois de nós consigam resolver os problemas deixados com mais facilidade, com menos burocracia. O testamento, inclusive, é uma coisa importante. A outra é a pessoa, por exemplo, regularizar os imóveis que estão no seu nome. Muita gente falece deixando 3, 4, 5 imóveis, mas quando você vai ver, nenhum está efetivamente regularizado em nome da pessoa. Exatamente. E isso é importante também porque as pessoas, quando acontece esse falecimento inesperado, elas não têm noção nem por onde começar, não querem nem pensar nisso, porque a perda por si só já é uma dor muito grande. Mas mesmo assim, existem às vezes herdeiros que fazem questão de se fazer a partilha, de fazer a questão do inventário, para que dê logo cada um a sua parte. Então, no cartório, eu acredito que seja menos doloroso, não ter que... É mais rápido. Fala um pouquinho pra gente da rapidez. Quanto tempo você faz um inventário? É importante essa informação para você. Olha só, se você resolve fazer um inventário consensual, o que você ganha de tempo? Ele vai falar um pouquinho sobre isso agora. Sem dúvida, sem dúvida. Quando toda a documentação está em ordem, o inventário em cartório leva alguns dias para ser feito. Viu? Alguns dias. No judiciário, ele leva evidentemente muito mais tempo. O inventário consensual com toda a documentação em ordem, no judiciário, ele pode levar alguns meses. No cartório, de fato, a rapidez é muito, muito grande. Em questão de dias, o inventário pode estar pronto.
E, além disso, como você bem colocou, é normal que após a perda de um parente, de um ente querido, as pessoas ainda estejam num estado de choque. Sim. E, evidentemente, que é de muito mau gosto, né? É de muito mau gosto, já no inventário, algum parente perguntar, e aí, como é que vamos dividir os bens? Exatamente. Certo? Também não é assim. Mas, por outro lado, é preciso a gente deixar de lado a cultura de ficar empurrando isso com a barriga. Exatamente. E, por vezes, pessoas vão fazer inventários de gente que já faleceu há 5, 10, 15, E aí dá um 20 problema. anos. Muito, muito mais problemático. Então, isso é um ponto importante. Claro que é preciso respeitar o luto da família. É perfeitamente normal que no início fique um estado de choque. Mas depois nós precisamos, certo, sair do luto e começar a tratar dos assuntos burocráticos. Com Quanto certeza. mais tempo adiar, pior. É verdade. E tem essa questão também de, às vezes, o herdeiro falar assim, eu quero que faça partilha. É claro que vai ter que passar um pouco desse momento de luto, claro. Mas também é importante lembrar o direito de cada um, né? Eles têm, é um direito de cada um deles. E como o Daniel falou, são dias. E eu quero destacar um ponto importante. Quando você entra judicialmente para você fazer um inventário, tem as custas judiciais. Tem as custas do oficial de justiça. Para cada herdeiro vai sair uma intimação, se ele não tiver de acordo, principalmente, é muito mais caro. Vai ter que pagar as custas contra a fé. Aí vai sair intimação e tudo muito mais burocrático. Sendo que no cartório é muito mais prático. Mas fala um pouquinho agora dos impedimentos. No próximo bloco vamos falar sobre isso, quando tiver criança, quando tiver pessoas incapazes. No próximo bloco vamos falar sobre isso. O Daniel vai falar um pouquinho também sobre a questão do divórcio e outros procedimentos que podem ser realizados no cartório. Só que no nosso programa você consegue aprender sobre os seus direitos e você pode participar. Você pode mandar a sua pergunta para o telefone 991 11 37 40 e nós vamos aqui responder ao vivo para você. Estamos ao vivo aqui pela Rede Cidade. E você manda sua pergunta pelo telefone 991 11 37 40 e nós iremos responder para você. Mandar um beijo especial aqui para o Antônio Márcio nos assistindo, mandando um alô. Muito obrigada pela sua audiência. E nós queremos dizer também que se você está procurando uma empresa de táxi aéreo, o nome da empresa é Voare, é uma empresa de Boa Vista, ela está ali pertinho do Cantá. E além de ser uma empresa de táxi aéreo que pode levar você para qualquer lugar do estado de Roraima, pode levar também para outra unidade da federação com UTI aérea. Uma UTI hoje que é tão importante na vida de tantas pessoas. Então você já sabe que existe no nosso estado, aqui em nossa cidade, um serviço de UTI aérea. E o nome é Voare. Fique ligadinho sempre que estaremos falando aqui no nosso programa sobre isso. E eu quero dizer para você também que não fez sua matrícula do seu filho, pode estar fazendo na Escola Adventista de Boa Vista, onde está tendo um investimento altíssimo para evitar o contágio, para que as crianças possam ter a opção de estudar presencialmente de novo e poder voltar devagarzinho à normalidade, mas com todo o cuidado, toda a proteção, levando em consideração todo o investimento feito para evitar o contágio dessas crianças. Lembrando também que a escola fez um teste coletivo com todos os funcionários, todos os envolvidos, professores, todo mundo, antes de começar as aulas para fazer a testagem coletiva, além de muitos outros procedimentos e investimentos que foram feitos para a segurança do seu filho. Por isso, faça hoje mesmo a sua matrícula na Escola Adventista de Boa Vista, Estouro e Balão, e você vai receber um brinde especial. Próximo bloco, vamos estar de volta com o Dr. Daniel Aquino, trabalhando no segundo ofício, falando sobre inventário e divórcio extrajudicial, além de outras novidades da legislação. Daqui a pouco estaremos de volta. Estamos de volta com o programa Conhecendo o Seu Direito. Nesse bloco, vamos continuar falando sobre o cartório, os serviços que podem ser realizados no cartório, sem necessidade de entrar com uma ação judicial com a mesma segurança jurídica. E nosso entrevistado de hoje é tabelião do segundo ofício, Dr. Daniel Aquino, dando um show sobre os seus direitos, sempre com informações relevantes. Numa era de fake news, é muito precioso você ter certeza que a informação que você está ouvindo, ela é verdadeira, você pode confiar. E ninguém melhor do que isso para o Daniel para falar sobre o assunto relacionado ao inventário e divórcio, além de outras questões também realizadas no cartório. Antes de começarmos o nosso bloco, eu quero agradecer ao Salão Luzes Rec, que cuida dos nossos cabelos. O Salão Luzes Rec também tem bolsas maravilhosas, trabalha com semijoias e tem alianças belíssimas. E as alianças estão com preços
promocionais hoje. Corre lá, tem um telefone que aparece embaixo na sua telinha. Entre em contato porque tem alianças com preço promocional hoje, semijoias e muitas outras coisas muito legais, além de ter o melhor tratamento de cabelo da cidade. Vai lá no Salão Luz Israel, o endereço também está na telinha e você pode agendar hoje mesmo um horário para você ficar muito mais bonita. E nós queremos agradecer mais uma vez a loja Menina Mulher, Thaís Cavalcante, mandar um beijo especial para Odete, para Thaís, para Karen, para Loren, para Cássia, sempre tão gentil. Muito obrigada a todos vocês. Lembrando sempre que o nosso programa pode ser assistido pelo YouTube também e agora pelo Instagram, já conseguimos colocar no GTV. E você pode estar começando a assistir pelo Instagram. E nós temos o QR Code do Instagram, o QR Code do nosso canal do YouTube no programa. Basta você pegar assim seu telefone e colocar a câmera perto do QR Code e vai estar levando você diretamente para o meu Instagram e para o YouTube. Vai lá para conhecer os seus direitos, me segue e acompanhe as entrevistas que são maravilhosas. Daniel, nós falávamos no bloco anterior sobre a questão relacionada ao inventário e todas as vantagens que podem ser feitas no cartório. A pergunta que nós temos aqui é a seguinte, você pode participar também pelo telefone 991 11 3740. A pergunta é, quando o inventário não pode ser feito no cartório? Quais são as situações? Muito bem. A primeira situação é quando não há acordo. É necessário que os herdeiros estejam todos de acordo. Se a família estiver com alguma divergência, com briga ou qualquer coisa do gênero, quem resolve briga não é cartório. Quem resolve briga é o Poder Judiciário. Então, o acordo, a harmonia na família sobre o que vai ser feito é fundamental. A segunda coisa é que não haja herdeiros incapazes. E aqui é importante a gente diferenciar. Porque geralmente quando pensamos em pessoas incapazes, pensamos em apenas pessoas menores de idade. Sim. Menores de idade também são incapazes, mas não são os únicos. Então, por exemplo, vamos supor que faleceu, digamos, a esposa, mas o marido é alguém que já está senil, certo? Está muito idoso, já está senil, já não sofre, digamos, de Alzheimer, por exemplo, que é uma doença mentalmente incapacitante, e evidentemente que essa pessoa já não está em condição de tomar decisões por conta própria. Embora este marido, esse viúvo, na verdade, seja alguém maior de idade, evidentemente, ele é, perante o direito, um incapaz. Então, portanto, esse inventário também não poderá ser feito em cartório. Será necessário fazê-lo junto ao Poder Judiciário. E a terceira situação, que, como eu disse, começou a ser flexibilizada pelo Judiciário roraimense, é justamente a existência do testamento. Então, outrora o entendimento era que, se houvesse testamento, não poderia ser feito inventário em cartório, somente na Justiça. Todavia, esse entendimento começou a ser flexibilizado. E, como eu disse, recentemente tivemos a decisão do magistrado Dr. Paulo César, em que ele autoriza a realização do inventário extrajudicial do espólio de uma falecida que deixara testamento. Então, esse terceiro requisito já está sendo flexibilizado. Que é uma novidade. Sim. Que é novidade, algo muito atual. Certo. Inclusive, permita aqui só olhar aqui a data da decisão, rapidamente. Claro. É uma decisão de 26 de janeiro de 2021. Olha, fresquinho. Extremamente novo, fresquinho pra você, diretamente aqui do programa Conhecendo o Seu Direito. Por isso tem que assistir o programa, para ficar sempre informado. E qual a importância dessa decisão, Daniel? Como eu disse, a importância dessa decisão é que ela permite que se faça o inventário de pessoas que deixaram testamento. Porque nós já tivemos situações de pessoas que pensaram em fazer um testamento, mas elas ficam naquela dúvida, poxa, se eu fizer um testamento, por um lado, ajuda, porque eu já vou deixar tudo direitinho, tudo organizado da minha vida. Mas depois a minha família vai ter o trabalho de ir para o Poder Judiciário, vai demorar, etc. Pois bem, agora nós temos uma saída que tornou as coisas mais flexíveis e mais rápidas. Agora, uma observação importante, Dolani, a respeito do testamento. As pessoas veem muito filme americano, vendo aquelas histórias do pai que tem 2 filhos, um filho ele não gostava, então ele deixa tudo para o outro filho. Isso também. E isso pode, no direito dos Estados Unidos, no direito norte-americano é permitido isso. No direito brasileiro, a princípio você não pode excluir um filho, certo? A princípio, todos os filhos que uma pessoa deixar têm seus direitos garantidos na lei. As hipóteses em que
um filho pode ser excluído da sucessão são hipóteses muito restritas. Por exemplo, se esse filho atentou contra a vida do pai, pegando aqui o famoso exemplo da Suzanne von Richthofen, que matou os pais, quando foi feito o inventário dos pais dela, ela foi evidentemente excluída. Ela não recebeu nada da herança dos pais. Então, o direito brasileiro só permite você excluir um filho da herança em situações drásticas, quando o filho, o herdeiro, atentou contra a vida dos pais, atentou contra a honra, atentou contra a integridade física, certo? Não pode simplesmente ser algo do tipo, esse filho eu gosto e aquele filho eu não gosto, e aquele filho eu vou excluir. Não, certo? A liberdade de fazer testamento não permite você fazer exclusões de herdeiros que não estejam amparadas nas pouquíssimas hipóteses legais, pouquíssimas. E além do inventário no cartório, existe outro procedimento que as pessoas às vezes não conhecem, mas que pode também ser realizado no cartório. Fala um pouquinho do divórcio, quando ele pode ser realizado no cartório? Pois não, o divórcio tem requisitos até semelhantes ao inventário. Primeiramente, né, o advogado também é necessário, tá? E aqui tem uma observação sobre advogado. A vantagem também de fazer em cartório é porque, como o procedimento é mais simples, o trabalho é menor, os advogados costumam cobrar honorários menores. É verdade. É natural, se o advogado terá menos trabalho, ele cobra menos. Se ele vê que ele terá mais trabalho, ele cobrará mais. Além de tudo, quando você faz consensual no cartório, você paga menos honorários para o advogado. Sim. Então, pois bem, o divórcio também vai exigir o advogado, vai exigir que o casal esteja de acordo na separação. Se o casal estiver brigando feito cão e gato, não adianta ir no cartório. Tem que ir na justiça. Como eu disse, quem resolve briga é juiz, não é cartório. É necessário também que o casal não possua filhos menores ou filhos incapazes. Tá? Isto é uma coisa que está se tentando buscar a flexibilização disto. Ou seja, a possibilidade de ser feito o inventário em cartório, mesmo que haja filhos menores. Mas, a princípio, a regra é a seguinte: se há filhos menores, existem assuntos sobre guarda e pensão que têm que ser discutidos. E o entendimento majoritário é que guarda e pensão são assuntos que devem ser discutidos no Poder Judiciário. O que se está tentando é flexibilizar de uma maneira que permita que o casal futuramente, isso que eu vou falar não existe ainda aqui em Roraima. É uma possibilidade que gostaríamos que viesse a se concretizar. Que fosse permitido que o casal, estando de acordo, fizesse o seu divórcio em cartório, apenas mandando para o juiz homologar o acordo sobre guarda e pensão. Já que é um acordo. Exatamente. E eu, particularmente, acho isso bastante relevante. Afinal de contas, se as pessoas estão de acordo, e se nós partimos do princípio que os pais conhecem o melhor interesse da criança, ora, se o casal, no divórcio, está de acordo sobre com quem vai ficar a criança, está de acordo sobre qual vai ser o valor da pensão, eu entendo que é uma vontade que deve ser respeitada. Mas isto ainda é uma ideia teórica. Por enquanto, aqui no estado de Roraima, continua sim valendo a regra de que, se tiver filhos menores ou incapazes, não tem jeito, tem que ir para o Poder Judiciário. E é importante saber que existem esses procedimentos que podem ser feitos no cartório, porque como eu falei no primeiro bloco, tem pessoas que têm pavor de justiça, que não gostam, não se sentem bem. E sem falar que o divórcio é muito mais rápido quando ele acontece no cartório, não é isso? Exatamente. Quanto tempo, Daniel? Questão de dias também, na verdade. Quando o divórcio... Já fiz com um dia. Sim, quando Mesmo tem divórcio, dia, por exemplo, sem bens, quando não há bens a serem repartidos, esse divórcio, ele pode muitas vezes ser feito no mesmo dia. Já sai lá, Sim. resolvido o problema. Então, existem outros procedimentos também que são realizados no cartório, e o Daniel vai voltar aqui para falar sobre isso. Vamos fazer, Daniel, só sobre testamento, para que as pessoas saibam como realizar um testamento, que pode e que não pode aqui no nosso país. Muito obrigada por hoje. Eu que agradeço. Sempre é maravilhoso quando você vem dar essa entrevista. Muito obrigada, mais uma vez, gratidão. Agradeço mesmo. E só um último ponto que eu acabei não falando. Tanto o imposto sobre herança, ele é um imposto estadual, está bem?
Então, às vezes, é muito comum que as pessoas se equivoquem e procurem a prefeitura. É para procurar a Receita Estadual, que fica ali perto da Praça do Centro Cívico. Muito bom, muito bem. Nós iremos para o intervalo comercial. No próximo bloco, nós iremos ter uma entrevista especial com a Adriele do Cross Experience. E você fique ligado, porque nós temos que ter em mente aquilo que eu falei no primeiro bloco. Nós temos que ter aquela consciência de que o vírus não vai embora com a vacina. Esse cuidado com o vírus vai precisar ser para sempre. Então, uma das formas de evitar e fazer a nossa parte, além do álcool em gel, além da questão da máscara, é cuidar da imunidade. Você que tem pessoa idosa em casa, de risco, imunidade. Essa é a verdadeira forma de você se preparar contra o coronavírus, além da máscara e do álcool em gel. E quem vai falar um pouquinho sobre a importância do exercício físico nessa imunidade é a Adriele do Cross Experience, daqui a pouquinho no próximo bloco. Olá, estamos de volta com o programa Conhecendo o Seu Direito, que como agora está com muito mais tempo, com 1 hora de duração, nós temos o quadro sobre direito, que nós fizemos hoje com o tabelião do segundo ofício, Dr. Daniel Aquino, e o quadro Saúde. Hoje, para falar sobre essa parte de saúde, nós trouxemos Daniele do Cross Experience, vai falar tudo sobre a questão relacionada à importância do exercício físico e à imunidade. Uma imunidade tão importante no combate ao novo coronavírus. Lembrando sempre que eu falo aqui, já, o Flávio veio aqui já, também o Ricardo veio aqui do Cross Experience, e sempre destaca, porque como eu faço, eu posso falar assim realmente com conhecimento de causa, digamos assim, que realmente você se sente melhor, você dorme melhor, e você sente que melhora a sua qualidade de vida. Você realmente sente uma melhora no seu corpo. Então, você que não faz exercício físico, meu apelo para você é que faça. Porque é uma das formas de evitar o contágio do novo coronavírus, além do álcool, gel e da máscara. Tudo bem, Adriele? Olá, Dolane, bom dia, tudo bem? Que alegria ter você aqui. É uma honra, tá? Fico feliz pela oportunidade de estar vindo aqui colaborar com as informações que vamos passar. Com certeza, ainda mais informações tão importantes relacionadas à questão da imunidade e a importância do exercício físico e o que isso melhora na qualidade de vida. E eu queria que você falasse um pouquinho, primeiramente, com relação à questão do sedentarismo, nesse momento de pandemia, do home office e da importância do Cross Experience como exercício físico. Bom, esse momento que estamos vivendo é um momento muito difícil e muito importante, precisa de muita atenção. Por quê? De uma hora para outra, os trabalhadores foram pegos de surpresa, levando o seu escritório, digamos assim, para dentro de casa. Precisando dividir o seu tempo de atividades domésticas com as atividades ocupacionais. E aí, o que acontece? Nós sabemos que o sedentarismo, o nível é muito alto, a maioria das pessoas já não praticam atividade física. Verdade. E aí, com essa passagem do trabalho para dentro de casa, tem aumentado muito, entendeu? O que acontece? As pessoas passam muito tempo na frente do computador, da televisão, do celular, nas redes sociais. Vou dar um exemplo bem legal dos professores, que estão ali o tempo todo com aulas remotas, corrigindo atividade, pai mandando mensagem. E o que acontece? Deixam a atividade física de lado. Como se fosse algo que pudesse ser negociado. Mas e que pudesse não deixar é. Depois. Pois é, e aí que tá. O que acontece? Isso aumenta muito o índice de doenças, entendeu? Problema de pressão, começam a comer muita porcaria, comer coisas prontas, pedir fast food, que não é o que nós queremos. Precisamos ficar atentos. A Organização Mundial da Saúde, ela recomenda que tenhamos de 150 a 300 minutos de atividade física, Dolane. Você sabia disso? Não. Pois é muito importante. Lá na Cross Experience, para quem não sabe, nós trabalhamos com um tipo de cross-treino. Tem as fotos. Vamos ver temos pouquinho das fotos para passar enquanto ela explica. Pode falar. E aí, o que acontece? É um treino intervalado de alta intensidade. Altíssima. Então, é uma boa dica para quem está em home office, que fica com medo de ir para academia, que fica com medo de ir para as praças, fazer atividade física. Vem para a Cross Experience. Aqui nós temos todo tipo de medida para poder você se prevenir do coronavírus, entendeu? Aí, olha, cada um tem o seu quadrado.
Disponibilizamos álcool em gel, tá bom? Olha, não tem nenhum perigo de você ir para lá e praticar atividade física. É um treino 100% inclusivo. Todo mundo pode praticar. Então, se você está em home office, fica com medo, fica em casa o tempo todo no computador, tira um tempo para cuidar da sua saúde. É muito, muito, muito importante mesmo. Você não vai se arrepender. Vai estar cuidando da saúde, vai estar se prevenindo do coronavírus, porque nós sabemos que a prática de atividade física, ela ajuda na imunidade. E para combater esse vírus, nós precisamos de quê? Precisamos de imunidade, não é verdade? Então, você pratica, né, Dolane? Você com certeza tem gosta. Tem as fotos passando aí para comprovar. E rapidinho, só quero fazer aqui, ela é minha professora, tá? Ela é minha coach, treino lá. E tem gente que fica falando que eu só vou para tirar foto, tá? E fazer vídeo. É a prova de que eu faço de verdade. Não, a Dolane não vai só para tirar foto, não vai só para fazer vídeo, tá bom? Ela vai, ela treina. E como eu falei, às vezes as pessoas passam uma grande parte só na frente do computador, da televisão, aumentando muito o número de sedentarismo. Outras me dizem assim, eu tô trabalhando em home office, mas eu limpo a casa, eu limpo o quintal, ou eu lavo louça. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Infelizmente, não é a mesma coisa. Você precisa fazer um exercício com uma intensidade mais moderada, mais intensa, tá bom? E é importante porque, como eu sempre falo quando eu vou falar sobre a cross, eu não gostava de exercício físico. Quem me conhece sabe que eu tô falando a verdade. Por isso que eles ficavam falando, meus amigos nas redes sociais, Dolane, quero ver uma foto só fazendo treino, porque eu vejo você só tirando foto. Eu quero saber se você faz de verdade, tô me duvidando. Mas na verdade eu faço e eu gosto muito, porque eu realmente sinto os benefícios. E eu quero convidar você a fazer a prática do exercício físico, isso é muito importante. E diante disso, Adele, eu quero te perguntar a importância do exercício físico, da alimentação, principalmente nesse momento de coronavírus. Porque tem gente que não se atenta para isso, às vezes o medo toma conta da pessoa sem saber que isso prejudica. Porque baixa a sua imunidade, o estresse baixa a imunidade. Então tem que procurar fazer algo que possa melhorar o seu bem-estar. E o exercício físico acontece isso, faz com que você se sinta melhor. E a alimentação. Fala um pouquinho sobre isso. Pois é. Vamos falar um pouco da Cross Experience em relação à alimentação saudável, né? Que eu me alimentei melhor depois que eu comecei a fazer Cross Experience. Me deixei incentivado, deixei o açúcar. Olha só, agora nesse momento de pandemia com o coronavírus, 3 pilares principais: atividade física, alimentação e descanso. Na Cross Experience nós disponibilizamos uma variedade de shake, de pudim, de suplementação que você vai lá, você vai encontrar, que vai estar te auxiliando a ter uma alimentação saudável. Eu tô em home office, tô em casa, não treino, vou na Cross Experience, faço o meu treino e lá tu vai ter esse suporte nutricional. Nós vamos te oferecer todo esse suporte, entendeu? Você vai ter lá, vai encontrar os shakes, vai encontrar chá, enfim, uma variedade de coisas que é muito importante para combater o vírus, para estar se prevenindo do vírus, certo? Outra coisa, Dolane falou que ela já tentou fazer outro tipo de atividade física. Quem me conhece sabe que é verdade. O cross treino, gente, é um treino 100% incluso. Todo mundo, qualquer pessoa pode estar fazendo. Tá bom? Todo mundo mesmo, não tem isso. Qualquer idade, inclusive idosos. A partir de 14 anos, tá bom? A partir de 14 anos, não que pessoas menores não possam, tá? Mas a partir de 14 anos pra frente, pode estar indo lá fazer o treino. Vamos conseguir adaptar. Se tiver algum tipo de limitação, eu ou outro coach que estiver lá na aula vai adaptar o treino pra você, pra ficar da melhor maneira que você consiga fazer. Beleza? E eu queria dizer pra você que realmente o que a Adele falou é importante. A gente fica adiando a questão do exercício físico como se fosse algo negociável, mas não é. E assim, como eu comecei a fazer, eu comecei a estudar mais um pouquinho sobre isso e vi a importância, vi a necessidade disso não só para o contágio, né, para evitar o contágio do coronavírus, porque é uma forma de evitar o contágio, mas você se sente mais disposta para você trabalhar. E aí as pessoas dele falam assim, Dolane, como você consegue tempo para isso? Gente, vocês não têm noção, eu saio igual desesperada pro próximo, com medo de perder, porque ela faz eu pagar um monte de flexão quando eu chego atrasada.
E também se chegar depois de 5 minutos não entra. Então eu largo tudo, cancelo o compromisso e saio desesperadamente pro cross todo dia, porque realmente eu vejo necessidade do corpo. Eu quero convidar você e desafiar você a procurar um exercício físico. E se for o cross, melhor ainda, tem vários lugares da cidade. O que a gente faz é no São Vicente, ali na Avenida Getúlio Vargas, é isso? Getúlio Vargas, eu confundo a Getúlio Vargas com a Benjamin, mas a Getúlio Vargas, sabe onde? Em frente a CT Bolos. É lá que eu faço, lá que a gente está, mas tem outros locais da cidade também. Na verdade, são várias unidades aqui na nossa cidade de Boa Vista, e o interior do estado também tem. E eu queria que você falasse agora, assim, em termos mais amplos, a questão de um incentivo. Falar alguma coisa para a pessoa que hoje está ainda na dúvida se faz exercício físico ou não. Dá um conselho para essas pessoas agora que ainda estão resistindo, ainda não fazem nenhuma prática de exercício físico. Bom, eu convido você, que está aí me assistindo agora, a marcar uma aula experimental lá na Cross Experience, tá bom? Vai lá, você vai gostar, vamos te agradar da melhor maneira possível. Trata como se fosse o bebê. E como eu sempre falo, é um treino onde todo mundo pode fazer. É um treino funcional com calistenia, tá bom? Onde você não precisa estar pegando peso, você usa na maioria dos exercícios o peso do seu próprio corpo. E o que a Dolane falou anteriormente, de que quando ela chega atrasada, ela precisa pagar algum tipo de flexão, alguma coisa do tipo, é porque existem regras. Aí que tá o diferencial, entendeu? O nosso diferencial está justamente aí. Você precisa seguir algumas regrinhas para que dê tudo certo, porque senão fica muito aleatório. E queremos caminhar todo mundo de uma mesma forma, principalmente agora com o Covid, entendeu? Então você tem hora para chegar, você tem hora para sair, você tá todo mundo cuidando da saúde, todo mundo se prevenindo, não tem nenhum problema. Entendeu? E com certeza você que está me assistindo vai gostar, não vai se arrepender, tá bom? Corre lá e marca sua aula experimental com a gente. Muito obrigada pela participação do nosso programa. Ela vai ficar voltando sempre, gente, para dar dicas para vocês, dicas pra gente sobre a importância do exercício físico, as vantagens, todos os benefícios. Ela vai ficar falando um pouquinho aqui sempre no nosso programa, no nosso quadro de saúde. Muito obrigada também a você que nos assistiu, que nos acompanhou no nosso programa. Amanhã, 20 horas, a gente tem um encontro marcado também. Domingo, 17 horas. Eu vou estar aqui aguardando você. Um beijo no seu coração e até lá.